2 Samuel, capítulo 21, do verso 8 ao verso 14. Como você reage ao amor de mãe? 2 Samuel, capítulo 21, do 8 ao 14. Mas tomou o rei a 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Eliá, tomou um pano de cilício, estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado Davi o que fizera Rispa, filha de Eliá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura do seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou da terra. Santíssimo Deus, amado Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, Senhor. Que esse episódio, Pai, na história de Israel, venha, Senhor, falar aos corações de cada um aqui, Senhor, conforme o Senhor tem falado no meu coração, Pai. Tenha misericórdia de mim, da minha vida, e ajude, meu Pai, a falar aquilo que o Senhor já tem ordenado, Pai. Eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje é Dia das Mães, e Deus colocou no meu coração um texto totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado no Dia das Mães. A Bíblia tem um monte de exemplo de mães boas, de umas mães que também não foram muito boas, mas o que importa é que o amor de mãe é algo tão grande. Quer seja uma boa mãe ou uma má mãe, no relato bíblico, que Deus ele compara o amor de mãe com o amor dele mesmo. E isso não é fácil. Para que Deus possa chegar e olhar o amor dele e falar assim, com quem eu vou comparar o amor? Ele vai e fala, eu vou comparar o amor com o amor de mãe. Lá em Isaías 49, do 14 a 16, a Bíblia diz assim, porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, eu não me esquecerei de ti. A palavra de Deus ela vai e fala que ainda que uma mãe possa esquecer do filho que ela amamentou. Infelizmente é uma coisa que tem acontecido nos dias de hoje, mas Deus não se esqueceria. Porque Deus ele queria buscar alguma coisa para ele comparar. Ele fala, o amor de mãe é algo que pode comparar com o meu amor. Que ela nunca vai esquecer do filho. Ela nunca vai desamparar um filho. Nesse ponto, Deus ele considera, de uma forma geral, as mães. Mãe de verdade nunca desampara o seu filho. Porque todas as mulheres elas são especiais. E Deus ele considera lá em Provérbios capítulo 31, que a mulher virtuosa é muito difícil de encontrar. Lá em Provérbios 31 ele fala, mulher virtuosa, quem a achará? Não está dizendo que é fácil não, você tem que procurar muito, não escolher, mas deixar que Deus te mostre qual é a mulher virtuosa que você vai poder encontrar. Mas Deus lhe dá uma dica, principalmente para essas mães que estão ficando assim com umas gramas acima do peso, ou talvez com um fio de cabelo branco ou outro. Ele diz assim, enganosa, lá em Provérbios 31, ele diz assim, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Deus ele não está preocupado com o passar do tempo, porque o tempo vai passar para o marido e vai passar para a mulher também.
Para Deus, uma característica essencial de uma mãe é o temor do Senhor. Isso porque a mãe é aquela que ensina os filhos. Em Provérbios 1, do versículo 8 e 7, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da sua mãe. Interessante que lá Salomão, quando escreve em Provérbios, ele fala instrução do pai, mas ensinamento da mãe. Você consegue saber qual a diferença do ensinamento, da instrução do pai e do ensinamento da mãe? Ele coloca assim por quê? Ele coloca assim porque a mãe é aquela que normalmente fica com os filhos. O pai lhe dá a instrução, você vai ter que fazer isso. Mas a mãe é aquela que está lá para que o filho siga a instrução. Mas também no dia a dia ele ensina exatamente como é que ele tem que agir, como ele tem que se comportar. Mãe, sua missão é ajudar os seus filhos a serem sábios. Comece ensinando o temor do Senhor. A importância da fé, a importância da oração, o amor de Deus. E a coisa vai funcionar. Lá em Provérbios também 22, 7, ele diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não vai se desviar, não se desviará dele. Tudo isso a gente ensina para os nossos filhos durante a nossa vida. Mas hoje eu quero falar com vocês alguma coisa um pouco diferente. Aquilo que você pode, ou aquilo que uma mãe aqui ensinou ao filho mesmo depois da morte deles. Você vai olhar assim e falar, mas como depois da morte deles? No caso do texto que nós lemos aqui, os filhos morreram realmente. Porém, existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. E quando eu digo morte espiritualmente falando, são pessoas que não conhecem a Cristo. Porque se você já nasceu de novo, você não deveria ter problema com a sua mãe. Se você já nasceu de novo, e você tiver algum problema com seu pai e sua mãe hoje, que é dia das mães, eu diria para você o que Jesus falou lá em Mateus 5, 24 e 25, que era assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Tua mãe tem alguma coisa contra você? Hoje é dia das mães. Por mais que você até tenha razão, por mais que você até esteja certo do ponto de vista dos homens, aproveite a data de hoje. Ligue para sua mãe, para quem tem a mãe do lado, a mãe pertinho, vai lá e dá um abraço nela depois, mas manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, manda uma carta. Se não importa o que você vai fazer, você tem que fazer com que ela se lembre e diga para ela que você ama muito ela. Eu sei que os homens principalmente têm dificuldade de falar que ama mãe, mas diga para sua mãe que você ama ela, diga para sua mãe quão importante a sua mãe é para você, diga para sua mãe que apesar de você ter alguma discordância, que você é grato por tudo que ela fez, porque na realidade se não fosse por ela você não estaria aqui hoje. No texto de hoje a gente vai ver uma mãe tomando uma posição de fé, se colocando diante de Deus até que Deus lhe respondesse. Minha oração hoje é que ao final da mensagem, você que é filho possa entender porque, apesar de tudo que você fez ou está fazendo, sua mãe continua lá, orando e clamando por sua vida de dia e de noite. E você que é mãe, que ainda não conhece o Senhor profundamente, possa entender que Ele não desampara um coração contrito e angustiado. Deus não desampara. E é isso que Deus colocou no meu coração hoje, para que você possa entender. O texto aí ele fala de uma mulher chamada Rispa. Talvez vocês nunca ouviram falar, talvez vocês nunca leram essa passagem, ou se leram, nunca prestaram atenção no texto, mas é uma história muito, muito dramática. Existe a morte de pessoas para compensar um pecado, e uma mãe que fica ali do lado dos corpos dos filhos e dos sobrinhos durante dias, meses, até que Deus aceitasse aquele sacrifício. E é isso que a gente vai estar vendo hoje.